A nossa mentoria, os 3 pilares da vida. O primeiro, para quem não sabe, foi Deus. Nós vamos deixar disponível lá o primeiro capítulo. A espiritualidade e a fé, né? 2, segundo, a família, os filhos, os pais, o relacionamento humano. E o terceiro, que é a terceira parte, então quando nós tratamos, né, do dinheiro, nós tratamos das finanças. E a gente vai tratar desse assunto agora muito, muito, muito importante. Vamos então abordar esse assunto, o dinheiro. Vamos começar? Vamos lá? Tá valendo então? O material não é o principal, mas precisamos dele, né? Há quem dê desculpa do seu fracasso ou do seu insucesso, dizendo, mas eu não preciso de tanto, mas eu acho um exagero, né? Vamos parar com isso, né? Primeiro vamos parar com esse desculpismo, né? Com essa conversa não muito boa, né? Que diz, não... sabe, não, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa ter dinheiro para o seu bem-estar, para o bem da família, para os estudos, para um contratempo, para um passeio, para a alimentação, para o vestuário, para as despesas básicas, para a boa manutenção da vida. É ou não é verdade? Então, a gente não pode ser demagógico e hipócrita. Há muitos hipócritas aí no meio e a pessoa fica aí, né, querendo dar uma de santo, né? E isso não é pra gente, né? Não podemos, ele não é o principal, mas precisa dele. Não podemos negar que apesar da importância de fé e família, que foi o primeiro pilar e o segundo, em nossas vidas, o pilar material tem sua importância. Apesar de não ser a prioridade, nós queremos e precisamos administrar nossos recursos para sobreviver e prover conforto. Então, tem gente, não é tão importante, mas faz parte do contexto, faz parte do grupo, faz parte de tudo. Então, nós não podemos ser hipócritas, né? Não, porque tem gente que só pensa nisso. Ninguém está falando do ganancioso, ninguém está falando do mesquinho, mas da mesma maneira como você precisa, você não vai viver por ele, você não vai ficar correndo atrás dele, mas você tem que encontrar maneiras de ter. E depois nós vamos falar aqui de maneiras que você tem de administrar. Porque se você não souber administrar o seu dinheiro e gastar tudo que vem na sua mão, sem tempero, sem equilíbrio, você está fadado ao fracasso. Porque hoje nós temos saúde e vitalidade para trabalhar. E quando você tiver 70 anos, você vai ter a mesma disposição de 40? Você não vai ter. Mas até lá eu vou morrer. Tem gente que pensava assim e está com 90 anos. Está com 100 anos e vivendo muito mal, porque não se organizou para chegar aos 90, não se organizou para chegar aos 70, né? Então, você tem que parar para pensar nisso. A gente está falando de um tema sério. Olha o nosso país em pandemia, né? Negócios quebrando. Sabe quantas lojas, quantos negócios fecharam? Milhares, eu não tenho números aqui específicos, mas foram milhares. Restaurantes quebrados, lojas quebradas, pessoas que faliram. E aí você vai dizer que não precisa, né? Então você deveria ser um ser de outro planeta, né? Porque todo mundo tem necessidades. Vamos repetir, não sejamos hipócritas, né? Nossos recursos para sobreviver e prover conforto, oportunidades e qualidade de vida a nós e nossos familiares. Você já parou para ver quanto está a escola
um berçário, um pré-escola de uma criança, quanto está o estudo, uma faculdade, que amanhã você que tem filho vai ajudar o seu filho a se formar. Então tudo isso, minha amiga, meu amigo, é necessário você avaliar, entender, para que você não sofra o dano de ter a irresponsabilidade de não cuidar da sua vida financeira. A sua vida financeira é de vital importância, tá? Se a sua vida espiritual é o cérebro, para você entender, vamos lá. Os 3 pilares, vamos dividir aqui os 3 pilares. Sua vida espiritual é a cabeça, é o cérebro. A sua família é o coração. A vida financeira são os pulmões. São os pulmões. Você precisa. São órgãos vitais. São vitais. Você precisa do ar. Você precisa do dinheiro para alimentar a sua família, para alimentar os seus filhos, pagar as despesas, pagar aluguel, se locomover. Sem dinheiro você não se locomove, sem dinheiro você não dorme, sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não descansa, sem dinheiro você não tem paz. Não diga que você não tem. Não tem. É conversa fiada para boi dormir. E nós estamos aqui para dar direção para você, tá? Por 30 anos nós temos orientado pessoas sobre finanças, ajudando as pessoas. Então vamos lá. Hoje falaremos da relação com o material e como administrar suas finanças sem ser refém delas. Então nós vamos falar que temos que ter, que temos que chegar lá, mas sem que você seja refém. Você não pode correr atrás do dinheiro. Você tem que trabalhar com qualidade, se empenhar, e as oportunidades chegarão, as oportunidades virão para você. Vamos seguir aqui? Vamos lá. Administre suas finanças. São as contas de padeiro. Eu estou aqui com um caderno. É isso aqui. Eu não sei mexer em computador. Não precisa. Aqui, ó. Caderno na mão. Caneta. Aqui, ó, uma bic, e você vai anotando. Deixa eu pegar aqui uma folha em branco para dar um exemplo para você. Deixa eu desenhar, fica mais fácil. Olha só, você vai escrever aqui, ó, entradas, aí você faz um risco aqui e saídas. Olha aqui, ó. Entradas e saídas. O que é entrada? O que você recebeu? O que você recebeu de salário? O que você recebeu de um prêmio? O que você recebeu de uma venda extra? O que você recebeu de um aluguel que você tem? Você tem uma aposentadoria, você tem um dinheiro a mais. Então, você escreve aqui, ó, tá? Você tem uma aposentadoria. Um exemplo. R$1.000. Você tem uma pensão, R$800. Você tem aqui um salário, um exemplo, R$3.000. Você tem aqui um outro valor que entrou. De tudo que entrou, deu aqui R$5.200, tá? 5.200. Aí você tem que pegar aqui e colocar aqui a saída. Saída. Compra da semana. Feira. Aluguel, água, luz, escola, aí você, cartão de crédito, você vai escrevendo aqui. A entrada tem que ser sempre maior do que a saída, porque quando a saída saiu mais dinheiro do que entrou, o que vai acontecer? Você vai quebrar, porque vai chegar uma hora que você não tem de onde tirar, você não tem mais o que vender, você não tem mais o que fazer. Aí você vai fazer o quê? Você vai pedir empréstimo no banco, os juros vão estourar com você. E aí o banco vai tomar o que você tem. Não tem jeito. E aí? Aí vai virar uma bola de neve.
Ah, vou no cheque especial, os maiores juros do mundo. Aí você está morto. Aí você foi para o cartão de crédito, morto também. Então, minha amiga, vamos ler aqui. O princípio básico do sucesso, deixa eu ler aqui, é ter uma boa administração de seus recursos, buscando sempre seguir o princípio básico das contas. Gastar menos do que você ganha. Você tem... Eu vou repetir. A saída tem que ser sempre menor do que a entrada. A saída, o que sai não pode ser mais do que o que entra. A conta não bate, aí não vai fechar. Não vai fechar. Não vai. Você está numa situação que você está assim apurado, apertado. Onde tem que cortar? Corta. Não tem jeito, corta. Corta. Você está gastando muito com o quê? Vai lá e olha. É com fast, com delivery, por exemplo. Então, corta. Porque há quem esteja nos acompanhando que está confortável, mas há quem não esteja. Então, você tem que se reorganizar. Você está gastando muito com energia, você não vai ser mesquinho, mas o que dá para diminuir? Está deixando muito a luz acesa, o ar, é o quê? Eu estou falando do básico, gente. Eu estou vivendo, entrando na tua casa e vivendo com você. O que é? É a água, é o gás. Então, reduz. Cada 30, 50, 40, 20 reais vai te ajudar. No final, com aquilo que você economizou, você pagou outra conta. Tá bom. Você foi fazer a compra no mercado. O que você está comprando que está até estragando? Não compre mais. Está fazendo a compra para o mês, estraga. Então vá por semana. O cartão de crédito você está passando sem critério. Pare. Guarda eles. Ah, vou quebrar? Não, você pode precisar. Guarda, tranca eles. Não usa. Não use. É importante ter sim. Pode haver uma necessidade de extrema urgência, mas não use. Não use, deixa lá guardado, tá? Vamos seguir. Se não for possível, busque administrar para que o déficit seja mínimo, né? Para que uma simples reposição nos próximos pagamentos seja o necessário para ficar em dia. Então você não pode, porque são operações que tem limite, tem teto. Não sei se você já ouviu, você que gosta um pouco de política, falando sobre o teto de gasto. O que quer dizer? O teto. Tem um teto. Quando estoura o teto, você passou do teto de gasto, quer dizer, você está acima. A conta não vai fechar. Não fecha. Aí você vai se arrebentar, porque daí você se permite, gasta um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, daqui a pouco você está quebrado. Você quebrou. Ah, não vi, não prestei atenção, então você não pode ter nada. Você não pode ter empresa, você não pode ter nada, porque você é desajustado, é desorganizado. Aí olha só o que a gente está tratando aqui. Para administrar bem suas finanças, e você não precisa ser economista renomado, formado, use contas de padeiro. Papel, caneta, coloque na ponta do lápis seus gastos e ideias. O importante é se planejar. Então, dá para comprar esse mês esse copo? Dá. Então eu compro. Não dá? Então eu espero. Então eu vou usando a xícara até eu ter como comprar o copo. Dá para comprar esse celular aqui? Ah, dá para comprar esse celular aqui. Então eu vou comprar. Não dá para comprar esse celular aqui. Eu não tenho condição de comprar. Então eu não vou comprar. Para que eu vou comprar? Para eu ficar o quê? Endividado? Por exemplo, tem aparelhos aqui que eu estou usando aqui, que a gente precisou para fazer esse trabalho de mídias. Então, eu comprei um equipamento, o outro. Dá para comprar? Dá. Tem coisa que eu ainda estou precisando para cá, mas não. Agora eu não vou comprar. Com o que eu tenho aqui, eu consigo me virar. Deixa eu terminar de pagar esse, depois eu posso pensar em ter alguma coisa melhor. Ah, eu vou comprar uma outra camisa.
Agora, eu tenho necessidade? Não, então eu vou esperar. Amanhã eu vou comprar. É assim. É assim. Então, você tem que se organizar. O mais simples é isso aqui, ó, entradas e saídas, tá? Você tem que saber o que entra e o que sai todo mês, tá bom? Aí você vai se permitir, no final de semana, ter ali o momento da pizza, o momento ali do lanche, o momento ali de um passeio, quando a gente puder voltar a passear. Aí você vai programar uma viagem. Mas se você não fizer isso aqui, você vai viver enforcado, com a corda no pescoço, com a água até a tampa. Aí você não vai conseguir ter nada e vai ser igual aquele cachorro correndo atrás do rabo e nunca acaba, e um desespero, e todo mês um desespero. Todo mês tem emergência na sua casa, pelo amor de Deus. Então, que sirva, isso é uma mentoria, pessoal. Não falei que ia passar a mão na cabeça de ninguém, a gente está aqui para se ajustar. Então vamos nos ajustar, vamos nos organizar. Deus não tem nada a ver com o que você gasta. Deus não tem nada a ver, nem o diabo tem nada a ver com o que você gasta. Não tem nada a ver com o que você gasta. Não culpa Deus nem o diabo. Porque foi você que foi lá e comprou. Foi você que foi lá e fez a dívida. Foi você que foi lá e fez a conta. Então se organize a partir de hoje. Você vai ver como as coisas vão andar, vão fluir. Vamos lá. Para administrar suas finanças, a gente já falou, estude, analise. Não entre em planos mirabolantes, cheios de riscos. Busque o conhecimento para ser assertivo com o seu dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Fazer isso aqui. O que eu vou fazer? Fazer aquilo ali. Como que eu vou fazer? Vou fazer assim. Então, planeje, né? Tá lá, há um provérbio que diz... Tá em provérbio? Não, tá em Jó. Se projeta alguma coisa, ela te sairá bem. Ou é provérbios? Eu acho que é provérbios. Ou é 22, 28. Eu acredito. Ou é Jó. Deixa eu só me atualizar aqui, para não falar um versículo errado. Acho que é Jó 22, 28. Deixa eu ler aqui. É Jó 22, 28. Tudo que planejares realizar dará certo. Olha só que legal. E a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Tudo que planejares realizar dá certo. Quer dizer, o que você planejar dará certo. Aí inverte. Tudo que não planejar dará errado. Você não planejou, por isso que deu errado. Planeje, tá? Você vê que a gente tinha um ministério, agora está fundido com o Ministério da Economia, que era o Ministério da Fazenda e do Planejamento no Brasil. Né? Planejamento, então você planeja, tá bom? Vamos seguir. Tenha segurança e se adapte às situações. Agora que nós passamos da fase do planejamento, entender o dinheiro, precisamos falar sobre economias. Ter um fundo de emergência para situações de extrema crise só te ajuda a passar melhor por imprevistos e sanar dívidas. A gente vê esse caso da pandemia. Claro que ninguém esperava uma coisa como essa de um ano. Aí foge a tudo, eu entendo, tá? Eu não sou o guru das finanças, tá? Nem tenho essa pretensão, mas a gente está se unindo aqui para se ajudar, tá certo? Então você tinha um lastro, tem gente que gastou tudo, porque tem gente que perdeu o emprego, o faturamento caiu, os negócios não viraram, e aí você teve que tomar outras medidas. Tá bom, mas você já tem que saber como você vai sair disso. Você já tem que planejar a saída, a retomada do seu crescimento, do seu negócio, para que as coisas avancem. Aí vamos lá. A fase de planejamento, entender o dinheiro. Precisamos falar sobre economias, ter fundo de emergência para situações de extrema crise. Só te ajuda a passar melhor por imprevisto na dívida. Se adaptar a situações adversas.
E o mais importante de ter economias é como jogar uma partida de xadrez, já tendo em vista 2 movimentos à frente, lhe dando uma vantagem única para lidar com pressões, crises e eventualidades da vida que ocorrem, né? Ninguém esperava essa pandemia, aí ela veio. Então, e a gente ainda tem coisa para enfrentar. Então, como que você vai enfrentar isso? Quais as medidas você tomou de contenção, de redução de gastos, de só gastar o necessário, de se reorganizar economicamente, de ver aonde você está gastando o seu dinheiro, né? Contas que podem ser ajustadas. Tudo isso é importante, gente. Tá? Quando acabar, você não acabou essa mentoria, vai descansar, tá? Mas você já escreve, se você puder, escreve. Eu falei de entrada e saída. Você quer, escreve o que você tem que fazer. Eu tenho que fazer contas, aí coloca lá, eu tenho que fazer minhas contas. Como que está o cartão de crédito? Está aqui. O que mais que eu tenho para pagar? Pagamentos. Está aqui. Tá? Quanto que eu gasto de gasolina por mês? Combustível. Tá? Como que é o aluguel? É o condomínio. Aí você vai colocando. Então, você vai se ajustando para você não ser pego de surpresa. E isso tudo vai ajudar no seu crescimento. Pode ser um ano difícil, você talvez fez a conta, poxa, eu tenho até o final do ano para pagar isso. Você vai conseguir. E aí, você vai começar a crescer. Busque se adaptar, economizar. Desculpe, o necessário. Veja a sua situação, analise sua situação atual e guarde. Quanto dá para você guardar? Eu já ouvi analistas dizendo que se você puder guardar 10% todo mês, é uma coisa muito boa. 10%. De 10 a 20. Talvez 20 você não consiga, mas você consiga 10. 10% dos seus recebíveis, das suas entradas. Você recebe 5 mil. Se você conseguir guardar todo mês 500, olha, vai te ajudar muito. Porque no final do ano você vai ter 6 mil. Fora alguma outra coisa. Entende? Então você vai ter facilitadores. Poxa, mas aquele mês eu não consegui guardar 10%. Guarde 5%. Mas guarde alguma coisa. Consegui guardar um pouquinho, guarde. Isso é importante. Há quem diga, eu não concordo com isso. O mundo pode acabar, eu posso morrer. Tá bom, legal. E se tu não morrer? Ah, mas e se você não morrer? Aí você vai viver pedindo emprestado, dependendo dos outros, é o que eu falei. Aí você não se planejou para os 70 não estar mais trabalhando, e aí você, dos 70 ao 90, tu não morreu. E aí? Vai viver como 20 anos da tua vida com um salário mínimo. Como que vai ser? Tua hora de plantar é agora. Você tem que plantar, planta. Você tem que se empenhar, se empenha. Você tem que correr atrás, corra atrás porque vai dar certo, tá? Mas não é porque você está endividado que você não tem que pensar em fazer seu fundo de emergência. Comece guardando o que pode e vá se ajustando à situação. Resiliência sempre. O que é resiliência? É a capacidade de você suportar os momentos difíceis, as intempéries da vida para você vencer. Isso é resiliência. Nós temos que ser resilientes, fortes, aguentar a pancada da pandemia, a pancada dos problemas e sair mais forte disso tudo. Gente, não, é porque eu aprendo com os erros, então tinha que ter uma cadeira na faculdade ou como se chama? Uma matéria, né? Chamada errar sempre. Não. Então eu aprendo com os erros. Não, você tem que corrigir os erros. Tem que corrigir. Deu errado, você tem que corrigir. Não é errar de novo. Você não guardava, então agora você tem que guardar. Né? Agora eu vou economizar. Agora eu vou fazer assim.
Eu não tinha essa cabeça, agora eu aprendi, então agora eu vou ter essa cabeça. Acabou. Não é que você vai ser apegado ao dinheiro, mas você vai dar valor ao dinheiro. Aqueles 10 reais hoje tem valor. Por exemplo, você para na rua para estacionar. Tem aplicativos ali, por exemplo, que você paga, vamos supor, a hora, 3 reais. Se você ficou 30 minutos, ele vai descontar, vai ficar 1,5. R$ 1,50. Se você deixar no estacionamento, 6 reais. Meia hora. 1 hora, 10 reais. Aí você deixou meia hora, 6 reais. Se você deixou na rua e tem um aplicativo, de 6 menos 1,5, 4,5. Você podia ter estacionado 4 vezes na rua e pago um estacionamento. Mas você não perdeu tempo para entrar ali, para fazer, para colocar o aplicativo. Então é isso. Seja organizado. Organize a sua vida e você vai ver que vai dar certo. A gente vai conseguir. Tem economias, mas não deixe de viver por elas. Olha só. Tinha um personagem, quando eu assistia a novela, quando eu era garoto, que era do Seu Nonô, que era um cara extremamente miserável, tá? Aí a pessoa diz assim, tá lá o Seu Nonô, o cara só... Não, quem não pensa, padece. Amanhã vai viver uma vida miserável, fracassada, porque não ouviu. Então quem não ouve, quem não quer aprender, quem não é humilde, amanhã vai tomar pancada da vida e amanhã não adianta você reclamar. Tá? Não é você ser mão de vaca, não é você ser uma pessoa avarenta, mas é você saber quanto custa o seu dinheiro. Não jogue o seu dinheiro no lixo. Valorize o seu trabalho. Que hora você sai para trabalhar? Que hora que você acorda? Eu acordo todo dia às 5h30 da manhã. Quando eu acabar aqui 8h30, a live hoje, eu já vou ter trabalhado 15 horas hoje. 15 horas. E ainda continuo fazendo outras coisas. Então são 15, 16 horas por dia. Sabe lá o que é isso? Então valorize o seu trabalho, valorize a sua hora de trabalho, valorize o seu tempo. Se você ficar perdendo tempo com besteira, você não vai prosperar, você não vai vencer. Aí amanhã não adianta você reclamar. Aí você vê os outros bem e você ficou pelo caminho. Como discutimos ter economias, é extremamente importante ter e se preparar. Porém, isso não significa que você tem que cortar do seu bem-estar a guardar. Como jamais pode deixar de fazer jamais pode deixar de fazer um programa familiar, como, por exemplo, fazer uma noite da pizza, um sábado, porque vai romper a meta de economia. O dinheiro existe para te dar recurso para esses momentos. Ele trabalha para você e não o contrário. Não é você que trabalha pelo dinheiro, o dinheiro vai trabalhar por você. Então você planejou, focou, viu o que é entrada, o que é saída, viu o que é gasto, se organizou, então segue o plano. Vão haver contratempos, intempéries? Vão, mas você vai seguir e você vai ter resultados, tá? Separe nas contas um espaço para o entretenimento, momentos familiares, sua qualidade de vida, e esses momentos precisam ser prioridade. Economize, mas não seja refém de economizar. Sempre 10%, 15%, 20%. Se isso for te impedir de viver, não seja refém, tá? É essa questão que tem que ficar bem clara, tá? Sabedoria e vivência é o caminho da riqueza, não os bens em si. Vamos lá. Como falamos por este pilar, o material é de suma importância para seu conforto e riqueza. Nós precisamos nos estabelecer e buscar as melhores condições para a nossa passagem pela Terra. Então, a gente tem que viver bem. Está lá escrito, é dom de Deus que coma, que beba, que o homem viva bem. É dom de Deus que desfrute do bem do seu trabalho.
Isso é dom de Deus, pessoal. Está escrito. Está lá em Eclesiastes, é dom de Deus. Tá? Isso não é uma coisa... o dinheiro não. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. O amor ao dinheiro. Mas o dinheiro é necessário, sim. Tá? Então, cuidado com esse tipo de gente que prega isso aí. Tá? Que anuncia esse tipo de coisa. Tome cuidado. Você tem que ter opinião bem definida. Como dito no último capítulo, jamais deixe viver, se conectar com os pilares da família, do sagrado, por questões financeiras. O dinheiro é um facilitador, é um empregado de nosso dia a dia. Basta ele, é importante, é um pilar da vida, mas sozinho não sustenta nada. Então não adianta você ter dinheiro e não ter comunhão com Deus, ter dinheiro e não ter alegria dentro da sua casa. Então você pode ter vida com Deus, uma família feliz e prosperidade. Busque recursos, trabalhe, estude, ganhe dinheiro. Busque conforto e sabedoria, mas não se esqueça que no final nossa família e nossa fé irão conosco para a eternidade. O dinheiro não, né? A gente está vendo aí com a Covid, né? Eu tive uma notícia aí no dia de hoje muito triste. Uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um amigo assim, muito querido, muito especial, ele partiu. Há 10 dias atrás, ele fez uma postagem de uma pessoa que tinha morrido e se solidarizando com a família. Ele estava bem. 10 dias depois, ele estava morto. Então, dessa vida a gente não leva nada, eu sei disso, né? Todos nós sabemos. Mas, cuidado com essas pessoas que falam essa coisa, olha para a vida dela. Ah, dessa vida você não leva nada, para que ter as coisas? E ela tem tudo. Então, cuidado, tá? Cuidado com quem você ouve. Leia a Bíblia, busca a direção de Deus e informações precisas para que você